Pode gravar. E a gente segue o papo interessante. Oi, Carla, que bom que você chegou. Atraso, Ana, não sei o que houve, eu não conseguia conectar. A Ivaneide entrou. Oi, Vaneide! Que legal! Ai, que bom que você veio, Vaneide! Que bom que você chegou! Seja bem-vinda. Cheguei. Seja Obrigada. bem-vinda. Ai, Muito obrigada, meninas. É um prazer estar aqui, de verdade. Obrigada, Bom, Ana, pela espera. imagina. Ih, tá aí. Gente, então você já sabe, se a vida Tô acontecer, aqui. as coisas inesperadas, a vida acontece, a Our Lady joga pro outro ano, tá? Tá tudo certo de jogar pro outro ano. Pausamos, não tem custo nenhum, não tem nada. Bora pro ano que vem. O importante é a gente tá aqui. Então, daí vocês estão sabendo também. Mas deixa eu voltar só para retomar. Ficou meio claro essa diferença, porque é diferente eu sair de mim, eu emprestar a minha energia vital para aquela máscara. A permissão que eu dou é tipo, porque aí eu sou assim, é vulnerável. Eu reconheço que eu também sou mesquinha. Não é alguém fora de mim, é dentro de mim, é uma faceta minha. E aí, quando a gente visita. O meu professor fala isso, eu acho muito legal. O contador de história, imagina que você está aqui no centro, como se fosse um poste, assim, alguma coisa, uma estaca, e tem um elástico. Então, quando você vai num personagem, quando você vai no outro personagem, né, numa parte sua, numa outra parte sua, numa outra parte sua, você vai e você volta pro contador, você vai e você volta pro contador. Esse vai e vem, ele fortalece o nosso centro. Quando você tá atuando, você não volta pro seu centro. verdade. Então, essa é a sutileza da coisa é essa. E aí Sim. eu acho gentil porque, de alguma forma, a gente tira aquela pressão de que eu tô falando de mim. Eu tô falando de uma história, mas a gente. O personagem que for, a energia que for, né? Enfim, a característica que tiver naquela história que a gente tá contando. Ah, é uma forma de nós visitar essa parte da gente. E se essa parte da gente é uma parte que tá, sei lá, escondidinha num cantinho ali, cheia É de. uma parte que você tem vergonha, não tem coragem de assumir. É, e tá cheia de teia de aranha. Você. Às vezes é difícil a gente ir conscientemente por escolha pra um lugar desse. Às vezes são processos que envolvem culpa, vergonha. Se eu exponho essa minha parte, será que os outros vão me aceitar? Será que eles não vão me julgar? Não vou ser excluída? Porque a gente precisa ser adequada, a gente precisa ter um comportamento social, né? Espera-se isso da gente, né? Mas e daí, cadê as minhas particularidades? E aquelas ânsias que vêm? O que, que eu faço com essas coisas que eu sinto, né? Delas ficam lá escondidinha, né? E aí na história eu acho uma maneira gentil e não programada, não esperada, assim, a gente passa com leveza, assim, mas passou. Passou. Vou acender a vela. Vamos acender? Então vamos lá, vamos acender a nossa fogueira. Marcar o tempo e o espaço pra gente entrar no nosso lugar de trabalho, que é lá no mundo invisível. Bem-vindos, bem-vindas. Que bom que vocês estão aqui. Cris, Paula, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Como é que foi semana passada pra cá? Chegou, Cris do céu. Ah, aleluia. Carla, o teu falou que é pra chegar hoje. Hoje, Tava lá, dia 15. Hoje é dia 15? Dia 15. Ah, mas vai saber, né? Vai o saber. condomínio não informou ainda, eu acho que tá a caminho. Assim será, assim será. Todo mundo aqui tá com material? Vocês têm material? Tem? Tá. Então a gente vai dar continuidade pro nosso processo aqui, né? Do nosso encontro. Estamos no terceiro encontro. Depois de hoje a gente tem mais 2 encontros para falar de comunicação não violenta, para a gente se aprofundar em práticas, em exercícios diferentes, assim, mas que vão refinando a nossa qualidade de escuta e a nossa qualidade de presença. E hoje é isso que nós vamos fazer. Deixa eu falar para vocês o que nós vamos fazer e eu vou ficar com a tela aberta. Daí eu fico perdida porque eu quero compartilhar coisa. Hoje nós vamos fazer. O meu planejamento é fazer 3 exercícios, 3 dinâmicas de comunicação não violenta.
Um deles nós vamos trabalhar a raiva para descobrir o que tem por trás da necessidade, por trás da raiva. O outro a gente vai trabalhar como que a gente reage quando ouve uma crítica. E o outro tem a ver sobre uma mudança de perspectiva entre a gente ter que fazer alguma coisa e a gente escolher fazer alguma coisa. Então, eu quero convidar vocês para pensar num momento que vocês sentiram muita raiva. Vai pensando aí, talvez não venha fácil, talvez venha, não sei, mas a gente vai usar esse momento para a gente trabalhar hoje como exemplo. Nós vamos para os trios nós vamos para um trio e duas duplas. Só que antes eu só quero revisar. Só vamos revisar o que a gente viu, o que a gente já fez até agora. Então, só para relembrar, né? Para refrescar a nossa cabeça. A gente já falou sobre os 4 passos, a gente viu, a gente precisa relembrar, né? Observação, sentimento, descobrir, né? Entender a necessidade. E aí o último passo é expressar, fazer um pedido claro do que a gente quer. A gente também já fez o exercício do teatro mental, que é aquelas vozes, aqueles pensamentos, né? Que a gente fica tendo. Observamos eles, reconhecemos esse teatro mental, essas vozes, o que a gente fala, e a gente já fez uma tradução dessa comunicação aqui, dessa fala, para uma expressão autêntica. A gente também viu os obstáculos da empatia e nós fizemos aquele exercício de presença, de escuta mais profunda, que tem a ver com... que não tem a ver, na verdade, com fazer alguma coisa. Tem a ver com abrir um espaço para presença. Então, essa escuta tem a ver com não responder. Você não está escutando para responder. E nem pensando assim, esse é o problema. Sabe esse pensamento linear da gente, que é causa e efeito? Se ela está falando isso para mim é por causa daquela coisa. Se tivesse feito assim, tivesse feito assado. Também não é isso que fica na nossa cabeça. E se por acaso, quando a gente lembra, nossa, isso que está acontecendo com ela também já aconteceu comigo, e daí a gente já quer entrar e... Não é sobre isso. É sobre presença, abrir espaço para escutar, para compreender. E hoje a gente vai seguir com esses exercícios. Então, olha só, eu vou explicar. Esse exercício tem 3 partes. A explicação vai ser um pouquinho longa. Se você tiver dúvida, me pare e me pergunta, tá? Porque a gente vai gastar bastante tempo na sala, sem ser aqui, para fazer os 3 passos. Então, é importante que vocês vão lá para a sala com clareza do que vocês têm para fazer. Tá? Então, olha só. Pensou no momento de raiva. Vocês vão estar em 3 pessoas e provavelmente o pessoal vai chegando. Eu acho que vai dar tempo, até eu explicar tudo, vai dar tempo de chegar. Esse exercício é para ser em 3. Se não tiver em 3, faz em 12, não tem problema. Mas funciona mais ou menos assim. A gente tem A, B e C. Então, começa por A, não sei quem que vai começar. O A vai começar e ele vai falar para o B e para o C a situação, né, que teve a raiva. B e C, você vai escutar o que o A tá falando e eu já te dou uma dica. Anota as palavras que A tá usando. Presta atenção nos trejeitos, na expressão facial de A quando ele tá falando isso, tá? Anotou? O papel de B e C é fazer palpite empático, é sugerir o que será que tem por trás do sentimento de raiva. Que necessidade ali que não foi atendida? E para isso vocês vão precisar usar a lista de sentimento. Quem já está com o material, lá no começo do material, tem lista de sentimentos, tem lista de necessidades. Vai olhando aquela lista... B e C vai fazendo palpite para A. E A vai investigando. Até que achou. Ok? Essa é a primeira parte. Aí vocês vão revezando. Eu vou dar 5 minutos para você falar, A falar, e B e C anotar e fazer palpite empático. Aí 5 minutos troca, eu aviso, 5 minutos troca, avisa, fez todo mundo. Em 15 minutos todo mundo fez essa primeira rodada. Aí eu vou dar a segunda parte do exercício, eu vou dar mais 5 minutos para cada um, por conta, sozinho, ali no grupo, traduzir isso numa expressão autêntica, tá?
Então, eu quero que você coloque tudo isso que você descobriu em observação, o fato, em sentimentos. Eu tenho raiva, mas é possível que você descubra que tem outros sentimentos junto com isso. Em necessidades, e se você tiver um pedido claro, em um pedido claro. 5 minutos para vocês, cada um com o seu ali processo, traduzir para uma expressão autêntica. Terminou a segunda parte desse exercício. Aí a gente entra para a terceira e última parte do exercício, que tem a ver com ou B ou C, vocês escolhem ali alguém, vou dizer B. O B agora você vai fazer de conta que você é aquela pessoa que A falou que tem raiva. E B, se possível, pega aquelas anotações da primeira parte e você fala exatamente as palavras que foram ditas. E, se possível, você faz as caras, os trejeitos e fala o nome da pessoa. E o máximo que você puder trazer de realismo, se conectar com a situação e trazer de realismo, você traz. E aí você, B ou C, fala para A. A, sente, ouve. Você vai conseguir se expressar com autenticidade? Se você conseguir, a hora que você ouvir da colega as coisas daquele momento de raiva, você pega o que você fez no segundo passo e você expressa para ela. Mas pode ser que a situação que você escolheu ainda tá viva aqui dentro. E se esse for o caso, se você sentir que deu aquela pegada, que tem um sofrimento ali, que tem uma coisa tá pegando ainda, você vira para C e o C vai funcionar como seu anjo. E aí você fala assim, que lazarenta, mas ou que preguiçoso, mas ou o que quer que seja que você queira falar. Nessa hora, não queira ser querida, falar certinho, não tem certo e errado, não. Nessa hora a gente precisa, você seja bem chacal. Você dá aquela aliviada no seu cérebro reptiliano, coloca as coisas que esse sofrimento, que essa fisgada ainda tá fazendo com você pra fora com C, e C vai te ajudar. Ah, então você tá sentindo isso, tá sentindo aquilo, dá mais uns palpites, cada um vai sentir, dependendo do exemplo que vocês pegarem. Sente, ok. Aí volta e tenta fazer mais uma vez. O B fala de novo pra você as coisas da situação, e dessa vez você responde com a sua expressão autêntica. Tudo bem? Com isso que eu falei, vocês estão com dúvida sobre... Ana, eu não entendi muito bem o papel do C aí nessa última rodada. Você só vai aparecer se por acaso, na hora que o B falar, o A ainda tiver alguma coisa pegando. Porque olha só, eu não quero que vocês reajam. Eu quero que seja uma ação e não uma reação. E normalmente quando a raiva tá em jogo, nosso neocórtex para de funcionar, reptiliano, né, e a amígdala ali, todo mundo fica ativado. Então não tem pensamento se o neocórtex está pensando. Você não vai considerar, pensar, você só vai reagir com raiva. E aí, se por acaso ainda tiver um sentimentozinho, ainda tiver alguma coisa, o B só vai entrar em ação se você precisar xingar mais um pouco, esvaziar mais um pouco, para daí você se organizar de novo e se expressar. Mas você faz o que daí? Só ouve? Qual é o papel do C? Eu não Vai entendi assim. descobrir. Porque assim, são camadas, né? São camadas. A raiva tá ali borbulhando e a gente não consegue perceber. Peraí que eu vou... Deixa eu fazer uma outra explicação. Peraí. Tá. Deixa eu mostrar como é que nasce a raiva aqui. Peraí. Vocês estão vendo essa tela do nascimento da raiva? Não sei se inteira, mas tô. Não, eu vou passando ela. Então, olha só, nascimento da raiva. Digamos assim que tem uma frase, né? A fala de alguém. Alguém fala uma coisa pra você. Ah, você é incompetente. O que acontece? Tem necessidades ali que não estão sendo atendidas. Provavelmente, nesse exemplo aqui dessa fala de você é incompetente, provavelmente é uma necessidade de segurança e uma necessidade de reconhecimento. Logo na sequência, essas necessidades, quando elas não estão sendo atendidas, elas disparam sentimentos pra gente, porque os sentimentos são nosso sistema de navegação, né?
Opa, tem alguma coisa muito importante que você precisa e não tá conseguindo. Então a gente tem sentimento. Sentimento que é mágoa e tristeza. Tá magoado e tá triste quando você ouve você é incompetente. Esse processo aqui, ele acontece muito rápido. É muito rápido, a gente não consegue perceber ele. E ele é quase, e ele é pouco consciente. Agora, o que a gente percebe é essa segunda parte aqui. Aí os nossos pensamentos começam a ser julgamentos. Você pensa, nossa, mas que falta de tato dessa pessoa. E aí você já vem pro segundo, o sentimento secundário, que é raiva. Esse aqui, ele é consciente. Nossa, que falta de tato essa pessoa, que raiva dela, ou que raiva dessa situação. Só que os sentimentos de raiva, eles reforçam e vão levando a mais julgamento. E mais julgamento alimenta a raiva, e a raiva alimenta mais julgamento. E a gente entra num lugar que vai escalando para violência. Então, quando a gente está fazendo exercício, talvez o exercício é justamente de descobrir, ué, o que tem por trás aqui? Qual que é a necessidade? Esse processo que acontece de forma pouco consciente. A gente quer colocar uma lupa nele e descobrir o que tem por trás da raiva. Eu vou interromper. Então, e talvez na terceira parte do exercício, quando o B tá falando para A, pode ser que ainda pegue, sabe? Não sei o quanto essa situação que vocês escolheram como exemplo tá liberada. Se pegar, o C tá lá para te ajudar. E o C vai dar palpite. Você tá muito chateada, você tá magoada. Você ficou indignada. Você vai dando para pega a lista lá de sentimento e vai investigando e vai fazendo a sugestão. Até que A consegue pelo menos estar centrado o suficiente para voltar e fazer uma nova rodada de escutar, né, o que B tem para falar e se expressar autenticamente. Uhum. Agora eu entendi. Ana, Oi. essa expressão autêntica repetir claramente os sentimentos que eu tive, o que me foi sugerido, é isso? Usa os 4 passos, sabe, que tá na página 20? Dá uma olhadinha. Não é na página 20, é na página... Vou pegar aqui. É na página 20? É na 20 que tá? Deixa eu ver. Sim, o teatro mental é na 20. Não Processo de não, é o outro que eu quero pegar. Peraí. Mas tá embaixo. Tá embaixo do teatro mental. Página 10? Acho que é 20 mesmo. Eu tô abrindo. Acho que é 20 mesmo. Não, 20 é o teatro mental. É na 10, tá certa ela. Esse aqui, ó. é que eu tô com, lembra? O meu é diferente, o meu... O teu tá aqui, ó. Peraí. Sim, verdade. Tá na página 9, já vi. Já viu? Isso. Não, peraí, deixa eu ver se é. É 9. É na 9, É ó. 9, isso. Uhum. Tá? Tá. Você vai usar isso aqui para organizar esse monte de sensação, situação, esse caos, assim, Deixa eu abrir uma imagem aqui, peraí, que eu acho que vai ajudar vocês. Mas na 20 também tem, né? Que daí fala, ó. Assim, é a mesma. Ô, Ana, se de repente esse fato que me causou raiva, no momento eu não falei nada, eu só, como diz, engoli a raiva. Depois, num outro momento, que eu fui expor minha raiva, mas não com a pessoa que me deixou com raiva, que falou algo que eu pudesse ficar com raiva. Sim. E fui questionar com outra. Hum. Como é que eu vou... Você de uma forma deu uma esvaziada, uma organizada, e com outra pessoa que não tinha a ver com a... eu fui desabafar com outra, que presenciou o fato, e depois eu fui lá falar, né? Tipo, desabafar, não, mas fulano tal... Sem que eu não falei com a própria pessoa, com ela eu não falei nada. E qual que é a pergunta? Eu não entendi. Eu falo assim, se eu não tive, assim, a minha reação foi interna, ela não foi externa.
como é que eu vou expor para a pessoa, no caso aqui da atividade? Eu vou falar da minha sensação de raiva, o que eu tive vontade de fazer, de falar? Eu vou Isso, expor? não, a outra pessoa que você falou depois que não, se ela não tem relação ali com o estímulo, com a situação que estimulou você a ter raiva, pode deixar ela de fora. Pensa na pessoa que foi o momento da raiva ali, Ah, sim. para ficar mais fácil. Quando tá tudo interno, né? Às vezes eu fiquei com raiva, mas só internalizei, não externalizei. Isso, e agora esse exercício é uma prática para a gente entender, descobrir como organizar essas coisas para que a nossa comunicação depois seja autêntica. Autêntica como? Para que seja verdadeira, que eu fale o que eu realmente estou sentindo. Não só reação de raiva e não só o que será que os outros querem ouvir de mim, ou o que é adequado nesse momento. Não, aquilo que realmente é. Isso no sentido de ser autêntica. Ajudou? Uhum. Tá. Jane, ó, é mais ou menos isso, assim, porque pra que a gente vai usar esse aqui, né? Porque quando a gente tem uma situação ali, a gente vai meio que desatar os nós, sabe? Porque aqui dentro parece que fica, né, um vucu-vucu, é sentimento, é necessidade, e tem o estímulo da situação, e nananã. É uma coisa, Entendi. né? A gente vai usar, então, esse aqui, observar consiste em desfazer os nós entre o que eu vejo e o que eu penso. Então, esse é o primeiro passo. Eu vou compartilhar um outro, peraí. Deixa eu fechar esse aqui. Deixa eu fechar esse aqui. Esse é do pedido claro, esse aqui é da necessidade. Esse aqui. Talvez esse... Se vocês quiserem, eu mando depois pra vocês. Não. Que chat, Ana. Então, porque talvez ajude, né? E isso também tem a ver com a escuta. É uma escuta que a gente faz para os outros, mas é uma escuta que a gente faz com a gente mesmo também. E ali dentro, assim, ó, eu tô ali com raiva, eu tô magoada, a situação aconteceu, ou normalmente a gente fala assim, ah, não, tá tudo bem. A gente faz com a gente mesmo ou faz pros outros, né? Não é nada, já vai passar, fica tranquilo. Mas essa é uma reação muito chacal. O que a gente quer é essa ali, ó, eu tenho tempo pra estar com você e escutar onde é que você tá. Isso aqui faz parte ali desse primeiro processo de escutar. Então, antes de buscar uma solução, você tomou um tempo para escutar onde é que está o problema? Esse é um. Ana, Oi. no caso desse tempo, a gente estando com muita raiva, a gente vai se dar esse tempo? A gente agora está fazendo exercício para saber o caminho. Mas quando a gente vai para a prática no dia a dia, o que vai acontecer é que a gente vai reagir normalmente, como a gente sempre reage. Essa terminologia chacal e girafa, se eu usar ela, vocês vão saber o que eu tô querendo dizer, né? Então a gente vai ser muito chacal, porque a gente tá acostumado com isso. Só que você fez esse exercício, você tá fazendo esses encontros, você tá entrando em contato com esse conteúdo. Então daqui a pouco, e não vai demorar muito, você vai, opa, a girafa vai entrar em ação. O fato já passou, mas você teve a consciência. O que já é um grande avanço, porque antes desse conteúdo, sequer tínhamos consciência. A gente era só chacal. E Quando a gente está para observar, né? Sim, mas o que vai acontecer e é muito parecido com terapia também, no sentido de que, ai, mas eu fiz terapia e tal, nananã, e vi esse negócio, mas de novo tá voltando esse negócio na minha vida? E de novo, porque não acaba. A gente sempre vai ter desafio. O que vai mudar é como a gente reage aos desafios, né? Isso sim tá dentro do nosso escopo, do nosso controle. As situações acontecendo, não. Então depende de que ponto de vista que você quer olhar para a vida. E aí eu falo assim, as situações vão acontecer, na minha experiência, o que eu percebo aconteceu, reagi, fui chacal. Aí dali a pouco veio a consciência da girafa. E aí, digamos assim, que tem a ver com uma coisa específica, com uma necessidade de, sei lá, de conexão, por exemplo, de intimidade. Aí eu fico muito chateado com o meu parceiro, porque só tá saindo, só sai pra jogar futebol, e daí na outra noite sai com os amigos, e daí, poxa, nenhuma noite fica em casa comigo, tô chateada. Surge esse momento, a gente tem uma discussão, fico brava, cobro. Dali a pouco vem a girafa.
Entendi. Poxa, quando eu falo que ele é egoísta, quando eu falo que ele não pensa na família, no fundo, o que eu tô é magoada. Por quê? Porque eu preciso ter uma necessidade por trás de quê? De intimidade, de conexão. Ah, então tá. Então agora eu vou fazer um pedido pra. Em vez de ficar falando assim, poxa, mas você nunca fica com a família? Eu vou falar assim, olha, quando você sai, tal, 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 tal. Sabe que eu fico assim, me sentindo. Eu fico triste, assim, eu fico até magoada, porque tô muito precisando. Eu preciso de conexão, eu preciso de intimidade. Como que tá pra você a gente combinar de você ficar 2 noites por semana em casa? É bem diferente de ficar falando assim, poxa, você é egoísta, você tem que pensar mais na família. Não tem pedido, só tem chacal, não tem nada, entendeu? A coisa é trágica, ninguém foi autêntico, ninguém descobriu nada ali. Na minha experiência, o que acontece é, na próxima vez que acontece uma situação onde a necessidade de intimidade e a necessidade de conexão se repete, a minha chacal e a minha consciência, ela já tá bem mais próxima. Então, a situação parecida acontece, eu já quase que na hora, eu já consigo, vem, sabe? Vem assim, o sentimento vem, porque isso daí não vai ter como controlar. Mas junto com o sentimento vem a presença. Nossa, eu tô muito puta aqui mesmo. Sabe? Tipo, aqui vai se alinhando a coisa. Agora, fiz isso, tô me sentindo maravilhosa, mas eu não olhei para as minhas necessidades, sei lá, de individualidade, de respeito. E aí acontece uma situação que eu não tenho respeito, não tenho individualidade, cai de novo no chacal, entendeu? Aí eu fico achando assim, nossa, mas eu já tinha avançado tanto. Não, eu avancei naquilo, eu olhei para isso, mas para isso eu não tinha olhado ainda. Na minha experiência, é assim que vem acontecendo. Eu acho que pode ser muito parecido para você também. Então, paciência com a gente, sabe? Compaixão com a gente mesmo. Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui pra gente, antes de ir pro exercício, que eu acho que vai clarear. Mais uns 3 quadros. Então, a não violência, ela começa com a gente mesmo. Nossa, eu tô errado. O que o chacal vai fazer? Nossa, eu realmente, nossa, eu sou muito inútil, meu Deus, tudo que eu faço tá errado. Olha, realmente, eu mereço sofrer pelo que eu fiz, porque o que eu fiz foi terrível. O que tem ali? Culpa, vergonha, raiva de si. Mas a nossa proposta é que você olhe, nosso convite é que você olhe pro outro lado. Se a gente tá nesse lugar mais de girafa, então, tá louco, eu tô realmente triste, hein? Por quê? Porque eu não tô em harmonia com as minhas necessidades quando eu faço isso. Quando eu faço isso que é errado, que não foi legal, não tô em harmonia. E aí, o que eu poderia fazer para agir em direção daquilo que eu quero viver? Isso é uma coisa. Vou dar um exemplo. Eu venho de uma educação autoritária. Não é nem autoritária, é autoritarismo. É tipo assim, fica quieta aí que eu tô mandando. E, obviamente, quando eu me sinto ameaçada pelos meus filhos, que eles têm um comportamento que é gatilho para aquilo que eu acho que é minha autoridade, que é minha responsabilidade de mãe, que eu tenho que é comigo o negócio, e eles me desafiam, é bem rápido para mim cair no autoritarismo também e replicar aquilo que eu aprendi. Aí, conheci CNV, começa a praticar. E levou um tempão, porque fica quieto, tô mandando você fazer, mas por que Por que nada? Fica quieto e faz. Entende? 10 minutos depois já, cara, mas que bosta de mãe que tu é, né? Que hipócrita, fica fazendo CNV e fica tratando os filhos desse jeito. E se os outros verem o que você tá fazendo? Vários pensamentos passam pela minha cabeça, entendeu? Mas aí você tem que ser meio como a girafa. Eu fico pensando, tá bom. Quando eu agi com autoritarismo com eles, o que estava acontecendo? O que eu estava me sentindo? Eu estava me sentindo ameaçada. Por que você estava se sentindo ameaçada? Porque eu preciso ter a garantia de que eles sabem se comportar. De que eles vão saber o que fazer. E aí você vai desvelando, sabe? Você vai desvendando e se descobrindo nesse processo. E aí eu voltava para eles e falava assim, olha, sinto muito. Quando eu agi, gritei, quando você me pediu isso e eu reagi dessa forma gritando com você, no fundo eu estava me sentindo assim, porque para a mamãe é muito importante isso.
Então, a próxima vez que isso acontecer, se você perceber que eu tô ficando alterada, diferente, que você tá ficando magoado, vamos combinar um sinal pra gente parar e não seguir mais em frente. Enfim, a gente ir atrás de estratégias, entende? E foi fundamental eu ter empatia e compaixão comigo mesma. Fundamental. Que se a gente não tem com a gente, esquece que a gente não vai conseguir ofertar isso pros outros. Deixa eu compartilhar outra tela, penúltima. Essa eu acho uma tela bem importante. Vocês estão vendo essa aqui da necessidade? Da raiva, um pilarzão, né? Então, olha só. Isso é muito importante. A gente tem um estímulo. E esse estímulo vai dependendo da nossa percepção. A nossa percepção vai estar muito ligada com a nossa necessidade. O que a gente precisa naquele momento, naquele contexto. E isso pode mudar. Então, se eu tenho necessidade de calma, o sentimento que eu vou ter é tipo, nossa, eu vou ficar irritado, né? Por que essa criança é tão cansativa? Olha lá o julgamento, o teatro mental. Como essa criança é cansativa. Agora, que interessante, né? O mesmo estímulo, a criança ali com o instrumento. Se eu tenho uma necessidade de contribuir, a mesma coisa, eu mando pra você, Gilda, a mesma coisa vai ser o sentimento, eu vou ficar alegre. E aí esse sentimento vai alimentar pensamento. Que tipo de pensamento? Nossa, parece que ele tá se divertindo tanto com o presente que eu dei pra ele. E ainda pode mudar, pode ser que eu tô precisando de diversão naquela hora. E aí eu vou ficar excitado, vou ficar empolgado. Tipo, peraí, filho, que eu vou pegar aqui minha flauta, meu tambor, vamos junto com você. Então não é a ação que é a causa dos seus sentimentos. A causa dos nossos sentimentos são as nossas necessidades. Isso se isso tá claro para vocês, nossa, já é um grande ganho. Ana, Oi. por exemplo, lá na ação, aí quando você fala que é a causa das nossas necessidades, é por esse motivo que a gente reage ao invés de se aquietar e responder depois? O motivo da gente reagir tem a ver com a nossa consciência. Mas a gente só tem consciência se a gente fala sobre essas coisas, se a gente dá nome. Se a gente não conversa sobre essas coisas, a gente não tem consciência. E aí a gente reage. Porque consciência é escolha. Inconsciente é não escolha. Não tem aquela frase do Jung? É do Jung, né? Aquela lá, eu nem lembro direito. Ai, eu não sou muito boa dele. Quando não se torna consciente, o inconsciente vai dirigir sua vida e você deixa o destino. Isso. Essa. O que ele tá falando? Assim, então, por exemplo, existe uma situação, e aí eu observo, depois eu vou nomear o meu sentimento. A partir do momento que eu nomeio, é como se eu conseguisse conversar com esse sentimento. Aí eu digo, ai, que legal, eu acho que eu sei qual é a necessidade por trás dessa minha raiva, digamos assim. É mais ou menos isso, não? Isso. Porque, ó, as coisas estão... Como é que eu vou explicar? Vamos pensar espacialmente. As coisas acontecem aqui dentro da gente. Então, é como se a gente daqui pra cá tivesse uma certa dificuldade de ver. É quase lado de moeda. É quase sombra e luz, verso e universo. Então, assim, pra cá tá a sombra. Eu não consigo enxergar. Não tá a consciência. Eu tô consciente daquilo que eu tô enxergando aqui na minha frente. Me perdi. O que você perguntou? Nossa, que branco. O que você tá falando? É porque você falou, no caso quando vem a ação, é por conta de uma necessidade, né, que a gente tem, que na hora a gente não sabe o que é. Isso. Aí você... Porque aí quando a gente fala, a gente coloca aqui na frente. Aí sai daqui, quando nomeia, e vem pra cá. Aí aqui eu consigo mexer na situação. Nomear é muito importante. O nome e o sentido que tem por trás do nome. É muito importante. Mas daí como é que a gente vai fazer? Só se a gente tiver conversas como essa. Só se a gente contar as histórias da nossa vida. E quanto mais a gente conta, e principalmente ouve, tá disposto a ouvir o outro contar a sua história, mais consciência a gente tem. Porque entre você e eu,
estamos aqui trabalhando. Somos verdadeiros artesãos da vida, no final das contas. Ai, que metáfora bonita. Né? É isso. Ana, Hum. se eu estudo profundamente CNV, eu consigo ter essa conversa comigo, independente de ter alguém para conversar. Sim. Nossa, eu tenho o tempo inteiro. Eu uso até hoje um negócio. Cadê meu negócio? Eu tenho um Grok, ó, acho que eu já mostrei pra vocês. Vocês conhecem esse material aqui? Não. O Grok, eu mando foto, então, pra vocês no grupo. O Grok, Manda. Eu tentei entrar na Amazon, não encontrei. eu não sei. Será que. Não, talvez o pessoal vende direto no site deles, que é da Colibri, porque foi uma ação. Todo mundo se juntou pra eles poderem mandar fazer. Não sei como é que tá hoje. Mas enfim. Tem dois decks de cartas aqui, ó, tá? Um deck de cartas é de sentimento, outro é de necessidade. Então, quando eu tô mexida emocionalmente com alguma coisa, não tô conseguindo expressar o que eu quero expressar, sabe? Ou quando eu começo a conversar, estão me entendendo, ou aconteceu uma coisa, eu não consigo, assim, eu fico voltando um dia, eu penso 2, 3, 4, 5 vezes no que aconteceu, aí no dia seguinte eu volto a lembrar o que aconteceu, sabe? Você fica nessa ruminação, que pensamento... Ai, cara, você entra no... A tua frequência vai lá para um lugar tão denso, tão pesado, eu uso isso aqui. Se eu não tenho ninguém para conversar. Se eu tenho amigo de escuta empática, aí eu converso, porque esse vai e vem, ele é muito bom. Se eu não tenho, eu uso isso aqui. Aí eu faço ali, ó. Primeiro eu vou descobrir o que eu sinto. Aí numa primeira rodada, tem umas 10 cartas. Tipo, uns 10 sentimentos. Eu falo, mas não pode, né? Aí eu vou por eliminação, assim. Eu pego o sentimento, penso nele e tem um encaixe ou não encaixe. Aí geralmente eu reduzo para 3, no máximo 4 sentimentos. Depois eu parto para o deck de necessidade. Aí eu falo assim, nossa, então tá. Essa indignação minha aqui tá ligada com o quê? Eu preciso de, sei lá, eficácia? Eu preciso que chegar num resultado? E aí eu tô indignada, porque as pessoas ficam se enrolando e não chegam no resultado? Aí eu ligo, aí fica a minha necessidade de eficácia com o meu sentimento de indignação. É simplíssimo, mas isso aqui já me dá um alívio emocional gigantesco. E aí sobra espaço para mim pensar. Tá, busca café lá. Sobra espaço para pensar. Olha, então se você estiver sozinha, ou usa essa lista que eu mandei, porque também a lista você vai ver ali os nomes, né? Ou se você acha que você vai fazer isso com frequência, talvez valha a pena você investir num deck desse de cartas. Mas para mim, eu sempre uso. E eu uso em atendimento também. Quando eu percebo que a pessoa não tá tendo muita clareza, ou eu também tô tendo dificuldade de pegar o que ela tá querendo dizer, eu peço licença, eu falei, vamos fazer? Daí a gente faz, ela tá falando, eu vou fazendo aqui, vou perguntando e vamos achando o nome. Porque sem dar nome pras coisas, como é que nós vamos trabalhar? Muito bem. E aí, por fim, o nosso pedido claro. É a última tela que eu vou compartilhar antes da gente ir pro exercício. Pedido claro é muito importante, viu, meu povo? Porque a gente tem a tendência de pedir o que a gente não quer. Tipo nesse exemplo aí. Tá lá o filho cantando, você fala assim, para de cantar. Você não tá pedindo o que você precisa. Você percebeu? Você pediu o que você não quer. Eu não quero que você cante. Mas isso não traz clareza. Você não tá falando uma autenticidade, um negócio que você precisa. Aí o que o filho chacal vai lá e começa a bater o instrumento. Ele parou de cantar, ele fez o que você pediu. Mas o que você pediu não era isso. Você precisava de silêncio. De tranquilidade. Então, até no nosso pedido, até investigar o que a gente realmente quer, a gente percebe, meu Deus, eu não sei nem falar o que eu quero. Que loucura! Eu só falo o que eu não quero. Aí os outros têm que, bola de cristal, descobrir. Você vai falar pro parceiro, não sei, tem tanta coisa que a gente fala pro parceiro também, que eu quero que você me entenda. Ele fala assim, mas eu entendo você. Não, você não me entende, eu quero que você me entenda.
Ai, gente, a comunicação da gente é uma loucura, né? Ô, Ana, tem um vídeo que eu não sei, não me lembro direitinho, eu vi foi uma vez, acho que é no TikTok, que tem a história da chinela, que a menina fala, não sei se alguém já viu, que ela fala que vai dar uma aula e vai falar sobre o chinelo. Que aí ela fala, né? Porque às vezes a mãe assim, quando a menina, aí a chinela se torna uma voadora, que o menino tá ali atormentando, mas a mãe não fala, né? Assim, ô meu filho, você tá me perturbando e tal, vai brincar em outro lugar. Aí que ela já pega a chinela e serena atrás da menina. E então ela fala que ela vai dar uma aula sobre a chinela, fala da importância da chinela. O que, como, né, a forma que a mãe usa, a forma violenta, né? De, igual o Chacal aí, né? Pediu para calar. Mas aí tudo bem, calou, mas foi bater. E a mãe não. Joga o chinelo atrás, e o menino sai correndo. Era muito mais fácil. Ela, você está me perturbando, está trabalhando, está precisando de silêncio. Então, seria mais ou menos, né? Essa questão do chacal, o chinelo correndo atrás, mesmo esquema, né? Sim, sim, porque se a gente para realmente para observar, para pensar, para analisar esse assunto, que falta de maturidade emocional? Cadê os adultos funcionais? De assumir e ser responsável pela comunicação daquilo que é meu. Jesus, é só o meu mundo. Os meus sentimentos. Eu não consigo fazer isso? Não é de se parar para pensar? E aí eu quero que o filho me obedeça? Ele nem sabe por quê. Quero que o companheiro, o colega de trabalho. Deixa eu ver aqui se eu entendo você. Não, gente, isso é uma posição muito infantil. Muito infantilizada. De querer que os outros descubram o que a gente precisa. Fui forte, né? Mas é porque é pra gente chamar responsabilidade. Eu falo isso pra mim mesmo de vez em quando. Eu falo, mas larga a mão, Ana Paula. Você quer que o mundo te trate e você seja adulta. O que é um adulto funcional aqui? Traz a responsabilidade pra você. Eu falo assim de vez em quando comigo também. Mas é porque é importante, de fato é, se você para pra observar. A gente faz graça, é piada, a gente se relaciona porque todo mundo já passou por isso. E ela é, tipo... Mas, né, por trás. Muito bem. Tudo bem? Tranquilo? A gente pode ir para esse exercício? Vou revisar o exercício então. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ter dois trios e uma dupla. Dá do mesmo jeito, tá bom? Então, são 3 passos esse exercício. Vocês vão ficar mais ou menos uns 25, 30 minutos nessa sala, tá? Fazendo. Qualquer coisa, manda recado para mim. Eu vou deixar o WhatsApp aberto aqui. Aí vocês me chamam, eu entro na sala de vocês, ajudo, saio, vou tentar, manda lá no WhatsApp se você precisar. Então, deixa eu revisar. São 3 partes esse exercício. Ele é para descobrir a necessidade por trás da raiva. A vai falar para B e C o momento da raiva. B e C vai anotar as falas, prestar atenção, pega nome, pega fala, vê a expressão do rosto. E vai dar palpite empático, usa o material com a lista de sentimentos e necessidades para vocês irem descobrindo o que tem por trás. 5 minutos para cada um. Quem tiver em dupla, vocês têm 7 minutos e meio para cada um. Aí tem mais tempo, mais folga para papear. Segunda parte, 5 minutos para vocês, cada um fazer colocar esse exercício que vocês fizeram em observação, sentimento, necessidades e pedidos. Retoma. O B vai ser aquela pessoa que interagiu, que teve a raiva do exemplo, e vai falar com A, todas as falas. A, se tiver tudo bem, faça. Comunique a sua expressão autêntica que você montou agora há pouco. Comunique. Se não tiver tudo bem, se ainda tiver coisa pegando, o C tá ali para te ajudar. Xinga, coloca para fora, deixa o chacal vir, reorganiza, tenta de novo. Tudo bem? Dúvidas? Gente, vocês estão aí? Então, tá bom. Então, eu vou abrir as salas, tá? E ok. Tá bom. Eu vou ver se você cair num trio, então. Peraí.
Pronto, vou abrir as salas. Bom exercício para vocês. Voltamos todos. Escrevendo, Ana. Oi? Eu estava escrevendo para você. Conte. Você A mandou... gente parou ainda na segunda rodada, em traduzir o que foi descoberto em observação autêntica. Não deu para fazer o terceiro movimento, não. Mais alguém passou por isso? Quem conseguiu terminar? Alguém conseguiu fazer todas as rodadas? Carla, tá? Conseguiu. Paula. Quem não mais conseguiu? Então, a Jane conseguiu, tava com a Paula. A Ivaneide não conseguiu com a Jaila. Vocês estavam juntas? Sim. Eu, Ivaneide e Gilda. Ainda falta aquela rodada de uma falar, a outra ser o anjo e a outra expressar suas necessidades, né? O A, B e C. Tá. Ao mesmo tempo que eu queria abrir a sala novamente, eu também fico preocupada que eu queria dar mais um conteúdo antes de vocês irem. Então, eu fico pensando em estratégias. Como será que a gente pode achar a solução para vocês se encontrarem? Será que existiria a possibilidade de vocês se encontrarem depois? Fazer uma chamada de vídeo entre vocês? Ou eu consigo ficar aqui... Eu tenho uma aula depois, mas eu consigo ficar aqui mais uns 15 minutos depois do nosso encontro. Aí eu posso fazer junto com vocês, se vocês quiserem. O que vocês escolherem. 16 horas eu tenho um compromisso. 16 horas é 7. Eu também tenho compromisso. Eu também tenho. Mas a gente pode ficar depois que... Que horas você pretende fechar aqui? Porque já são 15 Daqui a 5. Quando fechar 30. Aí dá. Aí dá. Daí dá. Daí a gente fica depois mais uns 10, 15 minutinhos. Daí eu e você temos tempo de chegar uns 10, 15 minutinhos antes do nossos próximos compromissos. Ivaneide e quem mais? Vocês podem? Quem tava no grupo? Quem que era? Gilda? Eu, Gilda posso. e Ivaneide. Pode, Ivaneide. Tá fechado. Tá fechado, tá fechado. O microfone. Não vi. Eu não consigo, eu tenho atendimento às 16, aí eu preciso dar uma organizada no espaço. Tá. Ai. Mas se as meninas quiserem encontrar depois, a gente marca uma chamada de vídeo WhatsApp mesmo. Vocês que sabem. Ou eu fico fora dessa finalizada aí, não sei. Por mim, tudo Mas bem. importa se eu deixar gravado? Não importa não. Ainda, Gilda. Oi, pode falar. Não fica. Quando vocês vão pro grupo, para salas, não fica gravado, né? Certo. Vocês se importam se a gente fizer na sala principal e ficar gravado? Eu não. Então tá. Não. Daí a Ivaneide pode ver depois, daí qualquer coisa você manda um áudio para as meninas. Sim, pode ser. no Eu acho que grupo, está muito mais claro. Eu acho que depois dessa conversa, dessas salas, ficou muito mais claro o exercício. Eu ia perguntar para vocês compartilharem como que foi a experiência. Deu para clarear, Então, se achar na expressão autêntica?
Achei mais fácil praticar do que entender. Quando você vai para a prática, fica mais lógico, né? Fica mais lógico. Aí vem os sentimentos, vem realmente. E aí acabou que a gente, uma foi ajudando a outra também na identificação de sentimentos. Então, por isso que o tempo ficou a gente instigou bastante, assim, também, né? Na, na, na na hora que a gente precisava ouvir de forma empática e depois manifestar, a gente gastou um tempinho ali. E para mim já foi bom, muito bom. Nossa, todas as 3 partes são muito boas, mas essa da investigação eu falo que é crucial, assim. Uhum. É crucial, que bom que vocês fizeram. E qual foi a sensação quando vocês ouviram o palpite da colega e quando acharam a emoção? Vocês conseguiram achar uma emoção por trás da raiva ou só tinha raiva? Ah, escarafunchando tem muito mais coisa aí, ué. Eu consegui ver muito, assim, na fala da Ivaneide, da Djaila, então, muita emoção, assim, no falar. Eu até anotei aqui. Era assim, eu vi que na hora que ela falou assim, era como se, às vezes, o mundo, né, desabasse. Então, eu vi ali uma tristeza, uma dor, uma ferida. Conseguiu se ver lá também. Uhum. E eu escolhi uma emoção, uma raiva, uma fúria que eu senti no ambiente de trabalho há, nossa, mais de 10 anos atrás. E é uma coisa que eu sempre me lembro daquilo com raiva, com raiva. Nossa, a hora que a Paula falou assim, e um desapontamento, e uma decepção. Eu falei, nossa, eu só enxergava raiva. E realmente, a desvalorização profissional, sabe? Então foi bem bacana, bem assim, forte. Impressionante como esse trabalho vai trazendo uma clareza pra gente, né? A gente vai se apropriando da gente mesmo. Faz um ano que isso aconteceu, bem exatamente nesse momento que eu estou vivendo hoje, nessas terceira ou quarta aula do ano passado. Ah, é verdade, né? Lembra que eu precisei Sim. me ausentar? Sim. Exatamente. Então, hoje tive gatilho. Você acredita antes de sentar aqui? Ao aniversário, né? Loucura, né? Isso atrasei um pouco. Mas aí eu passei o ano inteiro tentando traduzir aquela raiva. Então, para mim, já foi sendo esclarecida, porque ao longo do ano foram tendo outras e outras e outras. Então, eu fui vivendo uma de cada vez, com terapias e outras coisas aí, nessa busca do entendimento, né, da minha necessidade. E tentei deixar de lado os enormes julgamentos, porque só foi julgamento. E ao longo do ano, eu fui fazendo esse paralelo. Inclusive, eu só vou gastar um segundinho para te contar aqui uma das conversas últimas com a pessoa que me provocou essa raiva. Eu peguei o livro para sentar com ela, porque eu não lembrava os passos e eu anotei. Falei, vem cá, deixa eu te mostrar como é que a gente precisa fazer. Fiz o passo a passo da necessidade. A pessoa não entendeu nada, mas eu fiquei feliz porque eu consegui praticar e falar qual era a minha necessidade real. Mas foi bom. Naquele assunto, eu acho que valeu a pena. A gente é que eu falei lá no começo, naquele aspecto a gente já deu uma caminhada, Sim. né? Já deu Sim, exatamente. Exatamente. E como é importante a gente conversar, né? Eu falei antes, a gente precisa falar sobre isso. E nossa, ouvir o outro e a gente falar não foi importante? Eu acho que deve ter sido muito interessante, não? Para esses nossos processos de clareza e discernimento interno. Eu vou propor um próximo exercício agora que vai complementar esse aqui. Tem a ver com a nossa escuta. Para onde que a nossa escuta está direcionada? Tem 4 lugares que a gente pode direcionar a nossa escuta. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Na verdade, eu vou compartilhar o chacal aqui primeiro. Vamos nessa imagem aqui do chacalzinho. Olha só. Não é esse aqui. Não é esse aqui. Esse aqui.
Então, tem 4 formas da gente lidar com uma mensagem difícil. A nossa escuta ou tá virada para fora ou tá virada para dentro. Então, a gente pode se culpar, a gente pode culpar o outro, a gente pode escutar os próprios sentimentos e as necessidades, ou a gente pode escolher escutar os sentimentos e as necessidades do outro. E aí, deixa eu trazer um exemplo aqui numa outra tela. Então, olha só. Vamos pegar um exemplo aqui. Por exemplo, alguém fala para você que você nunca faz as coisas direito. Se a minha direção da escuta, se as minhas orelhas estão para ouvir culpa virado para fora, então o pensamento que vai vir é: eu vou culpar o outro, fora de mim. Você não é capaz de terminar o trabalho na hora certa. Que sentimento que tem por trás disso? Raiva e enfado. Olha só, alguém fala assim, você nunca faz as coisas direito. O que vem junto com isso, também outro pensamento, você não consegue terminar o trabalho na hora certa, né? Hoje... Até a cara da gente, né? Quando a gente lê as frases, a gente vai lá pro lugar. Essa é uma maneira, a gente pode estar com o nosso ouvido virado para fora, e quando a gente ouvir para fora, a gente culpa os outros, tá? Se a gente tá com a orelha da culpa virada para dentro, então a gente vai culpar nós mesmos. Nossa. E aí quando a gente ouve uma frase, você nunca faz as coisas direito, a gente se culpa e fala assim, ai, nossa, desculpa. Eu já faço o melhor que eu posso, mas é tão difícil para mim. E esse Qual é a página? Qual é a página do livro que você está dando aí? Não, esse aqui é um material que tá aqui na tela Tá. sendo compartilhado. Aí eu mando esse PDF, assim que eu terminar, eu já coloco lá no grupo. Tá. É que eu estava procurando o livro. Tá. Não. Desculpa. E aí, quando a gente volta para a gente se culpar, vem culpa, vergonha, vem raiva em relação a mim mesmo. Na grande maioria das vezes, ou a gente tá ou a gente tá navegando, atuando, né? Enfim, nesse lugar aí de culpa. Mas o nosso convite é que a gente tenha orelhas de empatia. E que quando essas orelhas de empatia estão viradas para fora, a gente vai oferecer empatia para o outro. Então, quando a pessoa fala assim, você nunca fez as coisas direito, você já vai pensar assim, gente, o que será que a pessoa sente? O que será que ela está precisando? E como você já ampliou o seu vocabulário emocional, você já tem aqui, né, mais ferramentas da comunicação para você decodificar e codificar os negócios, vai falar assim, você está com raiva porque qualidade no trabalho é importante para você? É isso? Esse tipo de escuta, ela pode gerar muito sentimento, mas com certeza ela não gera nem culpa, nem vergonha, nem raiva. Mas você não precisa estar com a orelha virada só para fora, a orelha da empatia pode estar virada para dentro também. E aí quando você ouve aquela frase, você vai oferecer empatia para você mesmo. Nossa, então quando alguém fala assim, você nunca faz as coisas direito, eu percebo que eu fico triste, né? Porque eu queria reconhecimento do trabalho que eu faço. E se você está falando que eu nunca faço as coisas direito, é porque você não reconhece nenhuma parte do meu trabalho. E isso me deixa triste, eu preciso desse reconhecimento. Impossível que nada do que eu faço é bom. Percebe? E aí quando a gente reconhece isso e oferece essa empatia pra gente, também não vem culpa, não vem vergonha, não vem raiva, vem outros sentimentos. Agora minha proposta para vocês é que a gente use a terceira, a terceira, que as orelhas de vocês, da empatia de vocês se virem para fora. E aí essa pessoa da situação, eu gostaria muito que vocês refletissem. O que ela estava sentindo e o que será que ela estava precisando? Que ela estava expressando para você de uma maneira trágica. Ela foi chacal com você, mas você agora consegue traduzir a fala dessa pessoa. Então eu vou dar um tempo para vocês descobrirem e anotarem o que essa pessoa está precisando. Do mesmo exemplo, né, que a gente usou lá. Do mesmo exemplo. E se vocês quiserem, eu posso mandar vocês para salas e vocês discutem entre vocês. Quem sabe vocês conseguem terminar
Não sei, nesses últimos tempos. Ai, vamos fazer assim? Vamos. Eu mando vocês de volta para a sala? Cássia, ficamos eu e você aqui. Então vamos. E aí eu deixo vocês até fechar o horário. Deu 30, eu chamo de volta da sala. Pra gente finalizar aqui, tá bom? Então vamos lá. Ai, gente, não. Peraí. Que ele recriou as salas e eu tenho que colocar a Cássia em outro lugar. Cris, não. Jaila, você ficou com a Ivaneide e com a Gilda. Isso. Gente, peraí. Vou ter que agora fazer manualmente. Ivaneide. Gilda. Ficou Jane e Paula, né? Pronto. Cássia, você fica aqui comigo. No último exercício, você pediu que a gente falasse o que a pessoa estava sentindo, o que ela estava precisando, a pessoa que provocou a raiva em nós, seria isso? Isso. Sim. Era isso. O quão foi desafiador para vocês conseguirem ofertar e se colocar e acessar essa outra perspectiva da outra pessoa? Ô, Ana, foi demais ver a fragilidade e a dedicação dela ao trabalho, dá um sentimento acho que integridade seria a palavra. A outra pessoa se torna mais humana, não? Não, totalmente. Eu falo assim, eu juro, eu olhei e falei assim, meu Deus, veio uma frase para mim assim muito forte que me fez pensar, eu teria feito assim também, teria tratado todos com o máximo de igualdade, assim, não desmereceu o meu sentimento de raiva e o desapontamento, né, que a Paula buscou lá, me ajudou a colocar mais o nome dos sentimentos, não desmereceu, mas me fez considerar a atitude da pessoa. Humanizou, é isso, eu acho que é isso. E você sabe que eu gostaria que vocês levassem uma observação disso? Você viu, esse exemplo que você falou aconteceu 10 anos atrás, mais ou menos por aí? Mais de 10 anos. Depois eu vou calcular direitinho e falo. Quantas vezes a gente carrega coisas com a gente? Quantos anos, por quanto tempo que não precisamos carregar? E que quando a gente carrega muito tempo, quando somatiza como? E a nossa vida fica mais difícil e mais desafiadora ainda, porque daí o nosso corpo está sinalizando, mandando uma mensagem pra gente, olha, quem sabe você pode mudar a sua percepção de mundo e as coisas serem mais leves e a vida fluir mais? Eu acho fantástica a CNV. Meu Deus, o que ela já me poupou de terapia, vocês não estão entendendo. Só de organizar, me acolher. Quando eu me acolho, que alívio. E quando eu olho pro outro, de repente, as coisas se desabam. Olha, realmente a gente funciona num outro lugar, num outro patamar. De relações onde todo mundo sai ganhando. Eu gostaria muito que vocês saíssem da aula de hoje, do encontro de hoje, com essa realização, sabe? Com essa possibilidade aqui na manga de vocês, para vocês praticarem. Meninas, fiquem, tá? A gente tá chegando ao final. Quero agradecer que vocês vieram. Semana que vem tem mais. Semana que vem nós vamos falar sobre estratégias. É uma coisa também muitíssimo interessante. Como que a gente se desentende nas estratégias, mas a gente se entende nas necessidades e nos sentimentos. Aí a gente vai descobrir como que a gente faz isso. Um exercício bem legal, bem divertido. Vamos dar bastante risada. Eu acho. E é isso. Para hoje, é isso. Grata por vocês terem vindo. Quem tiver indo embora só pra vela. E a gente se vê semana que vem. Fiquem bem, tá? Um beijo.